Olá, estou agora para fazer as respostas, trazer as respostas às questões, algumas questões levantadas após a palestra que fiz, Mineração em Tempos de Covid. A palestra está à disposição de quem quiser no site, continua lá no site do CREA Júnior Araxá. E eu mais uma vez agradeço ao CREA Júnior Araxá e na pessoa do Fábio por todo esse empenho, a dedicação nas atividades que tem feito. E falando sobre isso, eu gostaria de destacar, assisti alguns dias atrás, um novo live do Araxá Júnior Araxá, que também está disponível lá no site, que se chama As Mulheres na Ciência, com Rosaline, Ana e Lorena. Não deixe de assistir. Muito legal, muito importante para se conhecer esses aspectos também no trabalho das geociências. Bem, eu agradeço aos mais de 200 colegas que acessaram o site para assistir a palestra. E eu gostaria de indicar alguns nomes que estavam ticados lá, que eu pude anotar. Marta Freitas, Luiz Carlos Nascimento, Carlos Nogueira, o Carlão, Marcos Ribeiro Botelho, Marisa Monte, Fábio Almeida, Rosângela Viana, Carlos Henrique Xavier, Caroline Gomide, Guilherme Ferreira, Marisa Monte, Ivani Azevedo, Célio Pimenta, Anne Cames, Rodrigo, Eliane e Maria José Salum. Agradeço a vocês, a cada um, e agora eu vou destacar algumas perguntas que foram levantadas. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma correção. Teria outras, se tivesse tempo, detalhar mais algumas coisas, mas uma correção mais séria do que foi dito, onde eu cito a feira aqui da Afonso Pena, que ela acontece domingo, como se tivesse 20 mil barracas. Não são, errei num zero. São 2.000 barracas, onde cada uma vai ter uma ou duas famílias envolvidas. Bem, algumas das perguntas que eu recebi, que foram as seguintes. Uma da Suzy, professora da UNB, doutora, uma das principais pesquisadoras no Brasil da rochagem e mineralizadores, e que ela destaca um aspecto importante. Se há carência de nutrientes no solo e nos alimentos, não é um fator que afeta a saúde da população brasileira. Ela, inclusive, traz alguns aspectos extremamente interessantes nesse sentido, que a própria Lúcia Castanheira, uma geóloga também, que, em função da pergunta da Suzy, acrescenta que considera, sim, que é importante. A própria que é o aspecto, por um lado, da subnutrição, outra desses nutrientes que estariam faltando em função desse tipo de fertilizante hoje utilizado, NPK, que não aproveita outras substâncias minerais, outros tipos de nutrientes. É um tema extremamente importante para o estudo e tomara que a Suzy e outros dos seus orientandos desenvolvam esse trabalho. O Elzevir Guerra, também em relação à questão de rochagem, destaca a participação de todos no Congresso Nacional de Rochagem, que acontecerá em Catalão, chamado agora para setembro, e esperamos que ocorra nessa data. Bem, uma outra pergunta de Aldelman Araújo, Chiru, que é presidente do Sindicato de Minasul e Região, no norte de Goiás. O Chiru traz uma questão sobre a ciência e a economia nesse momento de pandemia. E também a questão do isolamento social tem eficácia, não seria talvez o trabalhar com critérios mais rígidos? Eu gostaria de levantar o seguinte, e a palestra procura tratar dessas questões. Ciência não tem nada contra ou em divergência com a política econômica, com a economia. São duas coisas distintas. A ciência, ela se coloca no sentido da descoberta de medicamento, da descoberta seja de vacina, seja de medicamento, para um tipo de adoecimento que não era conhecido.
Então é isso que está acontecendo no mundo inteiro. O isolamento social, nesse sentido, se coloca como o remédio imediato, que absolutamente ninguém gosta. Por isso que tem que haver diferentes procedimentos, sempre com rigor. E quem dera com uma direção nacional. Uma grande direção nacional que estipulasse, junto com os estados, com os municípios, os grandes centros urbanos, os procedimentos. Bem, estamos já não sei há quantas semanas sem nem ministro da Saúde. Os outros, porque defendiam a ciência como se fosse contraditória com a política econômica ou a economia, foram colocados para fora. E agora estamos sem ministro da Saúde, nesse momento tão dramático para o Brasil. Dramático do ponto de vista da crise sanitária, para não falar dos outros dramas. Bem, Cacá, uma outra pergunta, Cacá da Vale, traz um aspecto extremamente importante, que se a pandemia, quais são os ensinamentos para a geologia e mineração? Com certeza são muitos, Cacá. Seja a pandemia, seja o rompimento de barragem, seja os adoecimentos, como essas questões. E a pandemia, nesse momento, de uma forma muito forte, tem que ser assumido como algo importante para que as empresas, os profissionais, as comunidades, os órgãos públicos desenvolvam melhor o seu trabalho nessa perspectiva de que sempre a vida é o mais importante. Um outro aspecto que o Cacá levanta é em relação ao garimpo. Fiquei feliz que uma das pessoas que clicou é o Luiz Carlos Nascimento, que é lá de Tocantins, uma grande liderança de garimpeiros do Brasil. E o garimpo bem desenvolvido, com permissão de lava garimpeira, com direito minerário. Isso, Luiz Carlos, quem quiser, vou pedir até para estar também no site aí do CREA, é uma pessoa que pode explicar que é perfeitamente viável. Não é a questão de invasões, não é a questão de fazer de qualquer jeito. Não, é a pequena atividade não mecanizada, que historicamente se faz e que é perfeitamente viável e possível fazer. A Georgina levanta uma outra questão, levanta a questão da possibilidade de uma escala de risco nos trabalhos da mineração. É possível, como definir os diferentes riscos. O aspecto é que são muitas as substâncias minerais, dezenas, você tem dezenas de tipos de extração, desde a muito micro, da pequena, da média, da grande, da muito grande, e essas questões elas têm que ser avaliadas continuamente. Essas questões é fundamental. Todos esses aspectos, seja do risco, seja dos processos, seja essas questões que você levanta, Georgina, elas dependem essencialmente da organização dos trabalhadores, da organização das comunidades e para esse enfrentamento junto a governo e a empresários, enfrentamento na perspectiva do encontro de soluções. Os empresários, eles aplicam o capital para render lucros. Faz parte do capitalismo que nós vivemos, então ele aplica para ter lucros. O controle por parte dos trabalhadores das comunidades é que vai segurar isso. E os órgãos públicos, que se espera que sempre esteja também ao lado dos trabalhadores das comunidades. E, se possível, principalmente ao lado dos trabalhadores e das comunidades. Mas, bem, um outro aspecto que a Georgina levanta é a questão de reservas e estoques. Talvez não tenha ficado claro. O aspecto de reservas, quando cito, às vezes tem a reserva geológica, a reserva do minério naquela mina, que é um estudo que vai ter as reservas conhecidas, não conhecidas, por quantos anos essa reserva vai permitir que essa mina esteja aberta. Quando eu falo de estoque, aí tem a ver com esse aspecto da essencialidade. Se você vai construir um hospital, por exemplo, é necessário construir um hospital, você precisa de cimento, você precisa de areia, você vai ter, então, de ver se os areais têm estoque para construir o seu hospital, se a indústria cimenteira tem cimento, tem estoque para construir o seu hospital ou não. Se não tiver,
vai ter que minerar, vai ter que produzir esses materiais. E as duas últimas perguntas que têm a ver de uma forma forte, que é do Geraldo Afonso Herzog e da Lúcia Fantinel. O Herzog levanta o aspecto de que não deve se ter como prioridade e como eixo a questão de balança comercial. Que bom, Herzog, que você tenha visto isso na minha palestra, porque isso para mim é fundamental. Essa visão simplesmente economicista é uma base dos próprios minerais estratégicos, da forma como está colocada muitas vezes e que é defendida no Brasil, dentro dessa perspectiva de um extrativismo que, a bem da verdade, tanto quem é a favor como quem é contra, destaca como se fosse mais importante. A balança comercial se torna o mais importante para uma grande parte da população, porque são as manchetes dos jornais e tudo mais. O mais importante na mineração, Herzog, tem a ver com uma atividade industrial que se desenvolve no país inteiro, desde a argila, da areia, até o minério de ferro, o nióbio e outros. E a Lúcia Fantinel levantam aspectos de que a pandemia ela agrava situações que já são muito complexas, seja do ponto de vista dos impactos ambientais, seja do ponto de vista dos adoecimentos, seja do ponto de vista de problemas que existem na mineração brasileira. A pandemia agrava isso, seja nesse aspecto, né, das invasões das terras indígenas, seja os problemas relacionados às terras griladas, e ela afirma, e eu aí termino essa resposta às perguntas, e ela afirma, que eu também concordo, que se precisa realmente construir um novo mundo. Esse novo mundo precisa ser construído. E a mineração também faz parte disso, mas de uma forma que seja de uma maneira que tenha sustentabilidade dentro da possibilidade disso a cada momento, que seja exigido com a participação dos trabalhadores, das comunidades e de um governo que cumpra as regras e empresas que também cumpram as regras necessárias. Muito obrigado.